Jornal de domingo, de novo consigo para lhe dar um rápido panorama do que de mais significativo aconteceu no estrangeiro nas últimas horas. Em primeiro lugar, naturalmente, os preparativos da visita do secretário de Estado norte-americano à União Soviética. Tanto quanto se sabe, as conversas de Schultz com as autoridades de Moscou incidirão sobretudo sobre a questão do desarmamento. E há indicação de que o Kremlin se recusará a discutir qualquer assunto relativo à espionagem. Schultz está hoje na Finlândia. Durante a sua estadia em Helsínquia, George Shultz encontrou-se com as autoridades locais, nomeadamente o Presidente da República, Mauno Koivisto. O secretário de Estado norte-americano aproveita também a escala de um dia na Finlândia para continuar a preparar as conversações com as autoridades soviéticas que terão lugar a partir de amanhã em Moscovo. Shultz é portador de uma mensagem pessoal de Ronald Reagan para Mikhail Gorbachev. Na capital soviética manterá conversações com o seu homólogo Eduard Shevardnadze sobre questões de desarmamento. O resultado destas conversações será determinante para a realização ou não de uma nova cimeira entre Reagan e Gorbachev ainda este ano. Schultz leva também para Moscovo a recente questão da espionagem na embaixada americana daquela cidade, mas funcionários soviéticos indicaram que Moscovo recusará abordar este ponto durante as conversações. Comandante Virgílio de Carvalho, poder-se-iam esperar grandes coisas desta ida de Schultz a Moscou? Bom, grandes coisas talvez não, mas alguns progressos lentos, como convém, a uma situação em que não convém tomar a qualquer das duas Mas concretamente potências. é que se poderão registrar esses progressos? Em que Olha, área? por exemplo, armas químicas, poderá, por exemplo, aparecer uma proposta para que se acabem com elas. A proposta de Gorbachev de anteontem. Portanto. Exatamente, poderá ser isso, visto que o Ocidente, principalmente a Europa, tem reagido a isso. Algumas propostas sobre discussão Mas como é que interpreta já agora, convencionais. como é que interpreta já agora a reação de Ronald Reagan à proposta de Gorbachev? Qual foi a reação dele? Mostrar-se disposto a discutir isto desde que essa proposta ou as conversações relativas a esse assunto fossem acompanhadas também de conversações para a redução dos mísseis de curto alcance. Isso é extremamente importante porque há a reação da Europa. A Europa, de acordo com a última visita da Sra. Thatcher, não aceita que fique sujeita à chantagem, como ela disse, de armas de alcance curto e de armas convencionais da União Soviética. Eles têm que atender a isso. Portanto, mas estava a dizer que além do desarmamento, em que outras áreas é que poderão incluir? Essa é uma delas e poderá ser também quanto a armas químicas, não é? Terrorismo também já pode aparecer também uma coisa. Portanto, pequenos passos, digamos assim, para não prejudicar a tal reunião cimeira dos dois. Mas estes recentes casos relativos à espionagem, de que tanto se tem falado nos últimos dias, não poderão... Esse caso é de parte a parte. Quer dizer, a União Soviética também tem provas de que há espionagem na Embaixada Soviética nos Estados Unidos e esse é dos tais assuntos que exatamente pode provocar posições radicais. Não convém arriscar já. Porque ambos estão precisados de não incomodar muito o outro, porque tanto o Sr. Gorbachev no plano interno e no plano da Europa do Leste tem problemas, como tem também o Presidente Reagan no plano interno e no plano da Europa Ocidental. Portanto, em síntese, Comandante Virgílio de Carvalho, não é de esperar nada de espetacular desta ida de Schultz. Bom, eu penso que não, visto que eles não irão decidir nada, irão planar terreno para manter, digamos assim, a possibilidade de se fazer a tal cimeira, que é o que eles querem, e principalmente a hipótese para plano interno e para plano das duas Europas, de os dois não estarem a arriscar um entendimento e um apaziguamento futuro. Sr. Comandante, muito obrigado. Acontecimento que hoje não pode deixar de ser assinalado é o final da visita de João Paulo II à Argentina. Foi o que se pode considerar uma visita triunfal. Cerca de 1.500 pessoas, de 500 mil pessoas, estiveram na missa que o Papa celebrou em Buenos Aires. A primeira missa de Domingo de Ramos, a que um Papa esteve presente fora do Vaticano. Já na noite passada, João Paulo II fora saudado por milhares e milhares de jovens nas celebrações do Dia Mundial da Juventude. Jovens oriundos de todo o mundo contavam-se entre as centenas de milhares de participantes nas celebrações do Dia da Juventude que aplaudiram o Papa a noite passada em Buenos Aires, na Avenida 9 de Julho, os Campos Elíseos argentinos. Aludindo à repressão durante o regime militar argentino de 1976 a 1983, João Paulo II lançou um apelo aos jovens para que perdoassem aos autores dessa repressão que causou 10 mil vítimas. A noite passada, o chefe da Igreja Católica pediu ainda aos jovens do mundo inteiro que construam a civilização do amor, descrita pelo Sumo Pontífice como uma nova sociedade mais justa, mais fraternal, mais humana e mais cristã e ao serviço de todos os homens. Muitos jovens passaram a noite na Avenida 9 de Julho, ali acampando até à celebração da missa do Domingo de Ramos, a primeira celebrada pelo Papa fora do Vaticano.
E a viagem de João Paulo II por 3 países da América do Sul terminou hoje em Buenos Aires, num ambiente de verdadeiro triunfo popular, em que 500 mil de pessoas aclamou o Papa. Depois de ter começado por visitar o Uruguai no passado dia 31, o Sumo Pontífice advogou no Chile um regresso rápido, mas não violento, à democracia e na Argentina um perdão geral sob o signo da reconciliação. Uma viagem de cariz extremamente delicado, em que o Papa enfrentou o desafio de uma possível politização excessiva da sua visita pastoral. Na Argentina terminou esta viagem de João Paulo II à América do Sul. Padre António Rego, ficou surpreendido com a forma como toda esta viagem se processou? Penso que ninguém terá ficado muito surpreendido, porque as previsões na preparação da viagem eram um bocado assustadoras. Isto é, assim como aconteceu com a Polónia, na fase mais crítica, assim como aconteceu nas Filipinas e mesmo na Nicarágua, claro que ir ao Chile era uma das missões mais delicadas de João Paulo II. Como é que se entende que ele tenha ido pela 8ª vez à América Latina? Pois, esse grande continente não é um bloco tão igual como às vezes nós temos a imagem. Há situações muito próximas, mas há situações muito diferentes. Mas dizia, a parte do Chile foi a parte que terá sido mais tensa, mais difícil, pelas razões que nós conhecemos, pelos direitos humanos que estão em causa, pela tensão em que vive a própria Igreja. A Igreja é mal vista, porque dá a impressão que é uma espécie de contrapoder, apesar de ela não tomar ações diretas de caráter político, toma ações muito fortes para defender os direitos humanos que aí são violados. Portanto, nesse caso é mal vista pelo regime. Pelo regime, claro. Depois, os outros países tornou-se um pouco mais benigno. No caso do Uruguai, pois o Papa foi celebrar um pouco aquela celebração de 1978, da conciliação que ele conseguiu com o canal do Beagle, e também um país que precisa ser sacudido. Tem 80% de católicos, mas apenas 5% de praticantes. João Paulo II. Aí sacudiu um bocadito. No caso da Argentina, dão-se 3 questões. Dá-se a questão do divórcio, que está a ser debatida. O Papa não entrou na lei interna em concreto, mas afirmou muito vigorosamente a unidade e a indissolubilidade do matrimónio. Mas quer dizer com isto que terá sido mais do que mera coincidência a ida do Papa nesta altura, em que está a ser discutido? Penso que não foi nada preparado com antecedência. De facto, digamos, na evolução política, na evolução legal da Argentina, estava-se a preparar isso e o Papa apareceu nessa altura. Claro, com uma questão muito importante, o Papa bateu, a questão da família foi essencial na Argentina. Estava a referir-se ainda a mais 2 aspectos na Argentina. Na Argentina era um terceiro e último, que era o facto de ser o término desta viagem, não é? E onde o Papa continuou uma iniciativa aberta o ano passado, que foi o Dia Mundial da Juventude, e que nós tivemos a oportunidade de ver neste belo festival o grito pelo homem, pela humanização das coisas, com este tema. E não foi dito, mas estiveram lá 8 jovens portugueses. Isto é, foram jovens de todo o mundo. Aqui fica a informação. Fica a informação. Foi um jovem do Norte, das Beiras, do Centro, do Sul, da zona de Lisboa também, dos Açores e da Madeira, que foram representar. Portanto, estiveram jovens de todo o mundo neste grande festival, que é já uma coisa histórica, o Dia Mundial da Juventude. Padre António Reiro, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Domingo. Notícia também é a morte do escritor norte-americano Erskine Caldwell. Caldwell tinha 83 anos e era considerado um verdadeiro patriarca dos escritores americanos. Erskine Caldwell descreveu a miséria da população rural do sul dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Em 2 das suas primeiras novelas, A Estrada do Tabaco e A Geira de Deus, ambas transpostas para o cinema, o escritor descreve personagens rudes e amorais em termos que chocaram o puritanismo da época, o que não impediu que essas obras obtivessem um grande êxito. Filho de um pastor presbiteriano, Erskine Caldwell tentou várias profissões, falhando em todas elas, exceto na de narrador de histórias. As suas 55 obras venderam 80 milhões de exemplares em todo o mundo. Foi também correspondente de guerra nos anos 30 e 40 e, aos 83 anos, o patriarca dos escritores norte-americanos era o derradeiro sobrevivente da geração de John dos Passos, Faulkner, Hemingway e Steinbeck. Há tempo ainda neste jornal para lhe falar do sangue e dos seus problemas, das questões ou dos medos postos pela SIDA. Um problema de hoje que tem a ver com a carência de sangue, já que aquele que os portugueses dão, não chega para as necessidades. Os portugueses não chegam a dar metade do sangue necessário para fazer face às necessidades.
O tratamento dos doentes depende totalmente da noção clara que a população sã tenha da sua decisão de dar sangue de um modo regular e continuado. Não, nunca dei. E porquê é que nunca o fez? Talvez porque nunca fui contatada ou porque nunca me pediram. Mas não sabe como é que deve fazer? Não sei. Para dar sangue, basta dirigir-se às brigadas móveis ou aos hospitais. Aí recolhem o sangue que é colocado no frigorífico, estudado, rotulado e garantida a sua inocuidade, ficando então ao dispor dos doentes. Se cada português assim procedesse, pelo menos uma vez por ano, este problema não existiria. As insuficiências do produto no mercado clínico forçaram o aparecimento do dador profissional. Até há bem pouco tempo atrás, só dava sangue quem precisava de dinheiro. Isto verificava-se sobretudo no início do mês, com a necessidade de pagar a renda de casa. Utilizadas por pessoas doentes ou mal alimentadas, o recurso à venda de sangue acaba por implicar nos sujeitos que o recebem um sem número de doenças secundárias, sendo conhecido que a utilização do sangue remunerado triplica o número de hepatites. A legislação em vigor desde 1982 proíbe a comercialização do sangue humano numa importante tentativa de moralizar o sistema que, com todas as críticas que lhe possam ser feitas, ainda nos é vital. Hoje em dia, a prestação desse serviço só é praticada ao nível de particulares. O Instituto Nacional de Sangue é a única estrutura que possui um posto móvel de recolha de sangue, cumprindo-lhe centralizar todas as atividades relacionadas com o sangue a nível nacional. Nós temos 73 serviços no nosso país, dos quais só 11 têm dimensão para poderem ser considerados grandes serviços ou serviços centrais. É evidente que não é possível, de um dia para o outro, e num país como o nosso, dizer ao hospital A, B ou C, não senhora, você agora deixa de ter serviço de sangue, então os meus dadores, como é, e os meus doentes, mas isto é que dificulta e impede a rapidez do desenvolvimento do tal programa de sangue. A sua atuação tem sido, entretanto, muito criticada pela Federação dos Dadores Benévolos, que, por intermédio de um grupo parlamentar, apresentou um projeto de lei de reestruturação do INS, por considerar que este nunca revelou nem revela capacidade de responder satisfatoriamente às necessidades dos doentes. O Instituto, infelizmente, neste momento não está longe de a cumprir, não tem qualquer capacidade de resposta às necessidades e, portanto, há necessidade, como disse, atrás de uma completa reestruturação, de se criar centros regionais, como disse, que se ocupem das colheitas, portanto, brigadas de separação, fracionamento e distribuição de sangue. Em todo o país existem cerca de 500 hemofílicos. Para eles, o sangue é um fator vital. Alguns, no entanto, evitam as transfusões com medo da sida. O seu filho mais velho está ali de cama com um saco de gelo em cima do pé. Porquê é que ele não levou a transfusão? Acho que seria mais rápido. Ele já lá está há cerca de 5 ou 6 dias, não é? Sim, com a transfusão bastaria um dia de repouso para o problema se resolver e não chegaria mesmo a ter dores. Então porquê é que não levou a transfusão? Porque temos receio de dar as transfusões. Enquanto este problema a todos aflige, os Estados Unidos e o Japão já testaram com êxito sangue artificial, mas isto irá fazer certamente parte de um futuro longínquo. Dadores ou não, a dádiva de sangue é algo que nos diz respeito, pois a vida dos doentes depende do sentido de responsabilidade de cada um de nós. Maria de Lourdes Fonseca é vice-presidente da Associação Portuguesa de Hemofílicos. Há, de facto, assim, tanto receio entre os hemofílicos, como vimos aqui, de receberem transfusões de sangue? Presentemente nós pensamos que não. Aliás, temos que acreditar que não. Mas então como é que se compreende a atitude desta senhora que ouvimos há pouco? Isso foi uma opção que ela possivelmente tomou, mas eu penso que, felizmente, não é a conduta seguida pela maioria dos hemofílicos em Portugal. E qual é essa conduta? Aceitam? Aceitam porque nós já temos garantias, a partir de agosto de 86, que saiu uma lei no Diário da República em que dita normas de controle de qualidade nos produtos não só dos importados, como aqueles que são manuseados aqui em Portugal nos hospitais centrais, como seja o teste aos dadores por dádiva de sangue e depois nos produtos importados o aquecimento, aqueles são submetidos também primeiro pelos dadores testados por dádiva de sangue e depois submetidos a um aquecimento em que garante a inativação do vírus da SIDA. Mas tudo isso aconteceu porque se detectaram casos de hemofílicos que foram afetados? Eu não sei se isso, eu penso que sim, que toda a situação evoluiu depois de alguns alarmes que foram feitos. Mas alarmes com fundamento ou não? Sim, com fundamento. Nós temos mortes de hemofílicos vítimas de SIDA. Aqui em Portugal? Em Portugal, pelo menos 3. 3, se não 4.
A associação, e isso foi dito há pouco, tem apenas cerca de 550 hemofílicos registados. Sim. Porquê? Isso corresponde ao número de hemofílicos existentes de facto em Portugal? Nós pensamos que não, que dado que as estatísticas internacionais ditam que há uma percentagem de hemofílicos que é 1,5% em cada 10.000 rapazes que nascem. Nessa proporção nós teríamos que ter 750. O que acontece é que a nível nacional ou a nível oficial nunca foi feito nenhum recenseamento de hemofílicos. Mas os senhores propõem-se agora fazer isso ou não? Nós fazemos à nossa maneira, porque nós vamos aos hospitais e tentamos sempre captar os hemofílicos que aparecem pela primeira vez. E esse é o nosso, consta dos nossos ficheiros, esses hemofílicos que nós conseguimos localizar nesses hospitais. Portanto, a recomendação que a Associação faz hoje aos hemofílicos que nelas estão registados é que podem passivamente submeter-se ou tranquilamente submeter-se a transfusões de sangue. Sim, é vital para eles, porque nós pensamos que não pode haver outra opção, porque ou ficar numa cadeira de rodas ou morrer, nós pensamos que o tratamento que há agora, garantido pelos serviços responsáveis, é de aceitar e é de confiar. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Um jornal de domingo ficaria incompleto sem informação desportiva. Os jornalistas do Departamento de Informação Desportiva estão já a preparar o programa que o porá a par de tudo quanto aconteceu de importante hoje. O Domingo Desportivo. Mário Moura, parece que a jornada de hoje do Nacional de Futebol da Primeira Divisão foi uma jornada sem surpresas. É verdade, Eduardo Meniz, não houve grandes surpresas na jornada de hoje do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, 25ª jornada. O único resultado que talvez não fosse esperado foi a goleada que o Farense impôs ao Portimonense no Algarve. Nós aqui na redação do Desporto estamos a preparar o Domingo Desportivo, vamos apresentar os resumos de todos os jogos. O resumo mais alargado vai incidir sobre aquele que nós consideramos o jogo do dia, o Varzim Sporting. Os nossos camaradas do estúdio do Monte Virgem estão a preparar esse tal resumo alargado. Nós aqui nos estúdios, aqui na 5 de outubro, já estamos em condições de lhe mostrar os golos ocorridos esta tarde na Póvoa de Varzim. O primeiro golo do desafio ocorreu aos 17 minutos de jogo. Peter Altman vai cruzar para a esquerda para Silvinho, o remate do brasileiro e depois é Brito a bater o seu guarda-redes Lúcio. Cinco minutos depois o Varzim chegou ao empate. Um excelente golo do central Kim. Assim, 1-1, resultado na Póvoa de Varzim. Mas esta jornada número 25 do Campeonato Nacional teve outros jogos de interesse. Por exemplo, o Guimarães e o Futebol Clube do Porto ganharam em casa. O Guimarães ao Rio Ave por 1-0. O Futebol Clube do Porto venceu o Sporting Braga por 3-1. Em Elvas, o Elvas, quase condenado, empatou com a Académica por 1-1. Ontem, o Boa Vista perdeu em casa com o Chaves por 3-1. E também na Madeira, o Marítimo ganhou ao Belenenses por 3-2. Na Luz, jogou o comandante, o resultado foi de 1-0 apenas. O Gabriel Alves está já a preparar para o Domingo Desportivo o resumo do jogo. Vou-lhe perguntar como foi, se foi ou não foi difícil o jogo desta tarde na Luz. Pois bem, o jogo desta tarde para o Benfica na Luz foi muito difícil. O Benfica encontrou extremas dificuldades para poder ultrapassar bem organizado o esquema defensivo do Salgueiros, taticamente muito disciplinado, muito concentrado. O futebol ofensivo do Benfica foi pouco esclarecido, pouco objetivo e, quanto a nós, denotou uma grande intranquilidade. O Benfica não foi capaz de criar espaços para a penetração e, nas poucas oportunidades de golo que conseguiu criar, falhou. Só aos 21 minutos, na sequência da transformação de um livre por Diamantino, é que Rui Águas, enfim, fez o único golo do desafio, golo que vamos mostrar-vos. O livre vai ser apontado por Diamantino. Bola bem batida, cruzada ao segundo poste, entrada de Manico, melhor que Mariano, e depois ali mais rápido que Matias, Rui Águas, a endossar a bola para a baliza de Madureira. Estava feito o primeiro golo e único da partida. Mas seria o Salgueiros quem estaria mais próximo do 1-1 do que o Benfica do 2-0, neste lance de Mike Walsh, em que Silvino salva o golo certo na sua baliza. Os jogos do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e também da Segunda constituíam a chave do concurso do Totobola. A chave foi o seguinte: o jogo número 1, Benfica-Salgueiros, símbolo 1. Jogo número 2, Porto-Braga, símbolo 1. Jogo número 3, Boa Vista-Chaves, símbolo 2. Jogo número 4, Guimarães-Rio Ave, símbolo 1. Jogo número 5, Elvas-Académica, símbolo X.
Jogo número 6, Farense-Portimonense, símbolo 1. Jogo número 7, Marítimo-Belenenses, símbolo 1. Jogo número 8, Varzim-Sporting, símbolo X. O jogo número 9, Lourosa-Espinho, símbolo X. Jogo 10, Famalicão-Faf, símbolo 1. Jogo 11, Mangualde-Sporting da Covilhã, símbolo 2. Jogo 12, Marinhense-Feirense, símbolo 1. E jogo 13, União da Madeira, Estrela da Amadora, símbolo 1. Só os símbolos 1, 1, 2, 1x1, 1xx, 1, 2, 1, 1. Acontecimento igualmente importante este domingo foi o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1. Já terminou, a vitória pertenceu ao campeão do mundo, o francês da McLaren, Alain Prost. Foi o que mais relevante se passou hoje no capítulo desportivo. O desenvolvimento, logo à noite, cerca das 23h15, no Domingo Desportivo. José Eduardo Diniz. Ainda esta noite, portanto, o Domingo Desportivo poluá ao corrente dos mais significativos acontecimentos desportivos de hoje. Já agora, uma breve referência ao facto de a temporada tauromáquica ter começado precisamente hoje. Foi com a corrida de touros de Almeirim. Apesar da grande expectativa com que foi aguardada, a primeira corrida da temporada ressentiu-se do adiamento de 5 para 11 de abril devido à instabilidade do tempo. Na corrida à portuguesa, João Teles, que estamos a ver, e João Salgueiro desobrigaram-se com 2 touros de Lima Monteiro que lidaram na primeira parte da corrida. Eis um apontamento da atuação de João Salgueiro. Os momentos de grande beleza estética que a festa de touros proporciona são hoje um dos maiores atrativos para o público aficionado. O forcado Tosé Horta numa pega limpa com o grupo de forcados de Santarém a ajudar. Pela primeira vez em Portugal, El Soro, o matador espanhol, adaptou-se à arena portuguesa e esteve bem com as bandarilhas. Grande emoção dominou a lide de Vítor Mendes, considerado o maior toureiro português da atualidade e um dos melhores da Península Ibérica. O toureiro que vive em Madrid, na última corrida de Valência, cortou 4 orelhas e saiu em ombros. Foi a última informação deste Jornal de Domingo. Boa noite, até amanhã.